Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. E o título da minha mensagem deste pensamento é Foca-te no que é realmente importante. E nesta época natalícia, procedam com prudência em relação aos que não são crentes e aproveitem bem as oportunidades. Verso 6. Que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. Diga ao irmão ao lado, vamos nos focar naquilo que é importante. Às vezes podemos andar tão entretidos com algumas coisas que esquecemos a verdadeira razão desta época festiva. É um facto que Jesus nasceu. Concordam comigo ou não? Isso é um facto inegável. É um facto que Jesus nasceu com um propósito. Vir ser a causa da nossa salvação. Então Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Rei e o nosso Senhor. Sim ou não? Sim, é verdade que muitos poderão, nesta época festiva, se lembrar de tudo, menos de Jesus. Mas agora quero falar para nós, igreja, que também é verdade que nós, igreja, podemos, às vezes, andar entretidos em algumas, e desculpem esta expressão que eu vou usar, quisquiúnculas, e esquecemos daquilo que é facto e que é realidade e não aproveitarmos bem esta época. Dizia-me alguém assim, pastora, onde é que está escrito que nós devemos celebrar o nascimento de Jesus? Porque para nós, Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Sim ou não? Concordam comigo ou não? E alguém me dizia, onde é que está escrito que nós devemos celebrar o nascimento de Jesus? E eu respondi com uma pergunta. Onde é que está escrito que nós não podemos celebrar o nascimento de Jesus? Porque de facto não está escrito que é proibido celebrar o nascimento de Jesus. Assim como nós celebramos o nosso aniversário, assim como nós celebramos a data do nosso casamento. Essa pessoa disse, pastor, mas não é pecado celebrar o Natal? Não é maldição, paganismo, uma festa pagã? E eu quero dar só a minha opinião, apenas e só a minha opinião, porque aquilo que me entristece não é as pessoas que defendem que não se deve celebrar o Natal, porque cada pessoa é livre. E não deixamos de ser crentes, não deixamos de ser uma família em Cristo, quando alguém não concorda que se deve celebrar o Natal, pelo contrário. O que me entristece é as pessoas que são influenciadas, porque dizia-me alguém, por causa desse medo da maldição, que deixou de celebrar o Natal, deixou de ter uma árvore, deixou de fazer isto ou aquilo, mas a todo o tempo tem pena e fica triste de não poder mais celebrar de facto o Natal. Mas como eu disse, para nós Natal é a celebração de Jesus. É o nascimento de Jesus. É uma promessa cumprida. A promessa de Jesus Cristo vir à terra e vir ser a causa da nossa salvação. Não é como eu disse há pouco, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, é inegável que, de facto, nós, a tradição, os anos, uma série de coisas acontecerem na nossa cultura. O Natal pode se tornar um comércio, um negócio, isto, aquilo, mas isso é como em todas as coisas. Agora, a questão é a quem nós estamos a celebrar. Porque alguém dizia, e eu já li, eu não vou tomar muito tempo em relação a isso, mas
no ano não sei quantos, celebrava-se o Deus Sol e etc. E depois a igreja juntou esse acontecimento no dia 25 e então se tornou uma festa pagã. Sim, eu, há uns anos atrás, quando andava a estudar acerca disso, por causa de todas essas perguntas, por exemplo, descobri que no dia 17 de dezembro, há muitos anos atrás, já alguém celebrava também um Deus. Mas desde 1972, que foi o ano que eu nasci, a dia 17 de dezembro, eu passei a celebrar o meu aniversário. Eu não me importo o que é que os outros fizeram ou quem celebram. Eu não estou nem aí a pensar qual é o Deus que eles estão a celebrar. Eu celebro mais um ano de vida e ainda na sexta-feira disse: Senhor, obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que tu me concedeste, e desde já quero-te agradecer por este próximo e te pedir muitos mais próximos aí pela minha frente, em nome de Jesus. Às vezes ficamos tão agarrados àquilo que os outros fazem ou dizem, porque dependendo daquilo que nós acreditamos. Há muitas histórias também cristãs, por exemplo, li já um historiador a dizer que nos primeiros 100 anos, já os primeiros cristãos celebravam o Natal, e ele diz, eu não sei se é verdade ou não, que até celebrava no dia 25. O que eu quero dizer é que dependendo de para onde, o que é que nós queremos acreditar, nós podemos encontrar todo o tipo de histórias, todo o tipo de ditos, e podemos acreditar nesta ou naquela. A questão é a quem nós estamos a celebrar. A quem nós estamos a honrar, a quem nós estamos a celebrar. E para nós, Natal é o nascimento de Jesus. E alguém me dizia: não, mas a árvore, ele traz uma maldição, porque a Bíblia fala nisso. Bem, irmãos, é uma mentira. As duas vezes que a palavra de Deus fala sobre árvore, não é árvore natal nem pinheiro, fala sobre árvores como instrumento de idolatria. Uma, eu não vou ler porque não é a mensagem 2, é em Isaías, que quando fala esculpir, né, um Deus lá da madeira e então adorar esse Deus. Sim, isso é idolatria. A segunda vez que fala sobre pecado em relação à árvore é lá em Jeremias, quando aquele povo debaixo de uma árvore, ele fazia ritos pagãos debaixo dessa árvore. Sim, isso é instrumento de idolatria, mas eu não vejo ninguém a idolatrar uma árvore e a fazer pedidos a uma árvore. Na verdade, vamos ser honestos numa coisa: o pinheiro foi criado por Deus. Deus, quer que eu... Agora, o diabo pode usar essas coisas para outros fins. Vou dar um exemplo bem prático. Quem é que já ouviu falar, isto é a brincar, mas falar a sério, no arco-íris? O que é para si o arco-íris? Falem lá rápido. É a promessa de Deus, sim ou não? Lá que ele fez a Noé. Mas LBG... Ei? Ajude-me lá. Sim. Pagaram no arco-íris para ser símbolo e defenderem os gays, as lésbicas, etc, etc, com todo o respeito por todas essas pessoas. Então, eu não vou deixar de crer que o arco-íris é promessa de Deus. Cada vez que nós o vemos, vamos no carro, sempre que temos essa oportunidade e vamos no carro ou nós estamos na rua e vemos o arco-íris, eu e a Carla fazemos questão de lembrar à Mafalda e ao Gonçalo de olhar para o céu, estão a ver aquilo que está ali, todas aquelas cores, e contar aquilo que aconteceu lá em Noé e falar da promessa de Deus para nós. Porque para nós e para eles, isso que nós ensinamos é sempre que olhamos para o arco-íris, lembramos do quê? Da promessa de Deus. Então, às vezes, nós próprios crentes estamos tão envolvidos em tantas questiúnculas, como eu disse, que às vezes esquecemos de focar naquilo que é o mais importante. Pai Natal ou o São Nicolau, na verdade ele não era São Nicolau, ele era o Nicolau.
mas que a Igreja Católica, 300 anos depois, elevou-o a santo. Mas era um homem e fala da sua generosidade. Oh, irmãos, a árvore de Natal também temos muitas, a árvore, o pinheiro, os enfeites, muitas histórias cristãs. Da estrela fala do quê? Guiou os reis magos, os anjos, fala do anúncio. As luzes falam que Jesus é a luz do mundo que veio iluminar as trevas. Há uma série de coisas que, dependendo de onde nós queremos nos focar, nós podemos nos agarrar. Mas aquilo que eu creio que o diabo faz é às vezes nos tirar a atenção daquilo que é verdadeiro e daquilo que nós devemos focar. E a minha mensagem de hoje é que, de facto, não existe referência nenhuma na Bíblia que é dia 25 de dezembro. Toda a gente sabe, provavelmente, o mais provável é que tenha sido na primavera. Como não existe referência nenhuma a enfeitar uma árvore, etc. Mas se nós olharmos para a nossa vida e até para a Bíblia, vemos que enfeitar ou colocar enfeites e decorar é algo que nós fazemos naturalmente. Quando nós nos casamos, decoramos a igreja, decoramos o espaço onde fazemos a cerimónia. Por exemplo, quando Jesus entrou em Jerusalém, a sua entrada lá em cima do morro, eles não decoraram aquele caminho, diz a Bíblia, em Mateus capítulo 21, uns eram com os seus vestidos e outros eram com folhas. Aquele lugar ficou decorado porque naturalmente ele não era assim, mas eles fizeram assim para receber o rei. Irmão, a questão é o que é que está no nosso coração. E aquilo que eu quero é lembrar os irmãos que quem quer celebrar o Natal, pois que, olha, nós celebramos o Natal, é o nascimento de Jesus. Para mim é tão importante Jesus e o nascimento de Jesus como a sua morte, porque de facto até a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, onde eu quero levar os irmãos a pensar um bocadinho hoje, e aquilo que eu, antes de entrar nisso, é o que eu fico triste, eu creio que o Espírito Santo fica triste, é quando os crentes se apontam os dedos uns aos outros, ou criticam, ou acham que são menos santos ou mais santos, dependendo de se celebram ou não celebram, porque aí, de facto, nós estamos a cometer um pecado. Mateus 7.1 fala muito nisso, de nós criticarmos e apontarmos o dedo e julgarmos uns aos outros. Então, apenas é a minha opinião. Agora, quando eu falo foca-te naquilo que realmente é importante, é nós compreendemos que nesta altura, especialmente, as pessoas estão mais sensíveis. Sim ou não? Mais voltadas para a generosidade. Sim, às vezes a malta critica, pobres temos o ano todo, mas parece que só se ajuda no Natal. Não, fala-se mais. E qual é o problema? O que eu quero chamar a vossa atenção é, nós devemos aproveitar cada oportunidade, porque nós carregamos uma mensagem. E quando eu estava a meditar esta semana, Deus me levou a pensar no apóstolo Paulo. A palavra de Deus contém a verdade e ela é a verdade. Mas ela adequa-se às diferentes culturas. E não me julguem já. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, um evangelista por excelência, alguém que foi grandemente usado por Deus para levar pessoas a Cristo, e principalmente a chamada dele era para com os gentios. Ele pregou o evangelho. E quando ele entrava nas culturas desses povos onde ele ia, e quando essas culturas não feriam a palavra de Deus, ele deixava estar. Sim ou não? Ele não obrigava a mudar, não fere a palavra, não é pecado, qual é o problema? Por exemplo, os judeus, eles se circuncidavam e nós aprendemos isso e vemos isso lá a primeira vez em Gênesis, que Deus fez isso com Abraão. Agora, ele não obrigava os gentios a circuncidar-se como os judeus, porque é uma lei judaica. Não, pelo contrário, isso foi tão importante que em Atos capítulo
15, por exemplo, versículo 1 e 2, diz que então alguns dos que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, aos anciãos, sobre aquela questão. Ou seja, porque salvação é pela fé, mas alguns judeus, não, salvação nós temos de ser circuncidados, senão não podemos nos salvar. Isso foi tão grave que a própria igreja fez um concílio e Paulo e Barnabé levaram essa questão ao concílio. E eles chegaram à conclusão: não vamos impedir os gentios de serem salvos, ou não vamos dizer que eles não são salvos só porque não são circuncidados. E porquê que eu estou a falar isso? Porque quando Paulo ele está em Atenas, e eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, Atos 17. Paulo está em Atenas e ele faz um discurso lá no Areópago. E lá estão todos os eruditos. Todos os eruditos se reuniam naquele lugar. Gente sábia. E Paulo faz um discurso ali. E Paulo, ele diz assim, verso 22, eu vou ler na Nova Versão Internacional, Atos, capítulo 17, verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião de Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Quando Paulo está a andar pela cidade de Atenas, ele repara que eles são tão idólatras, que eles têm altares por toda a cidade. E idolatria é pecado. Concordam comigo ou não? A Bíblia declara isso. E eles são tão idólatras, que com medo que falte algum Deus que eles adorem e que esse Deus não vá ficar zangado com eles, que eles fazem um altar e metem assim: olha, há algum que a gente não conheça, fica este: ao Deus desconhecido. Ou seja, a gente não conhece, ao menos ele não se zanga. Temos aqui ele também: ao Deus desconhecido. Agora, Paulo carrega uma mensagem. Diga ao irmão ao lado: nós carregamos uma mensagem. Paulo carrega uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem. Que há salvação em Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos a não ser através de... Carregamos essa mensagem. Então o apóstolo Paulo está no Areópago e ele carrega uma mensagem. O objetivo dele: eu tenho que transmitir esta mensagem. Mas ele é sábio. Diga ao irmão ao lado: sábio. Diga ao outro lado: sabedoria. Então a primeira coisa que Paulo faz, que eu vejo aqui, é ele se dirige a toda aquela gente, diga ao irmão ao lado, com respeito. Eles eram idólatras ou não? Mas ele lhes chamou religiosos. Ele não disse assim: e se vocês têm um bocado de pau, fala, mas não fala, não. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Não, ele diz assim: olha, eu vou ler. Eu andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Paulo fala com respeito para aquelas pessoas. Paulo olha para aquelas pessoas, respeita lá a crença deles e não goza com os objetos de culto dos outros. Não, ele respeita. Mas Paulo carrega uma mensagem. Agora, como é que Paulo fez? Eu carrego uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. Agora, o que é que eu vejo aqui em terceiro lugar? Ele arranja um ponto de ligação, ou seja, alguma coisa onde que ele agarra e chama a atenção das pessoas. Para quê? Para transmitir a sua... Porque ele carrega uma mensagem.
Este Paulo, ele disse lá em Coríntios, olha, eu fiz-me fraco para os fracos, forte para os fortes, fiz-me tudo para que por todos os meios eu possa ganhar alguns. Então ele é um homem que respeita aquele povo, ele é um homem que respeitou a cultura, não foi indelicado com eles, não lhes chamou idólatras, e agora ele, ao andar, ele vê ali o Deus desconhecido. E quando ele diz assim, olha, aquele Deus, aquele altar está ali, que é o Deus desconhecido, vocês não conhecem, mas eu conheço, será que aquele altar foi erguido para Deus? Claro que não. O que ele aproveitou foi assim, espera lá, eles têm ali um altar que é o Deus que eles não conhecem, mas eu tenho uma mensagem. Então eu vou aproveitar aquele altar para começar a minha conversa, para chamar a atenção deles e declarar ou partilhar a mensagem que eu carrego, porque isso é onde eu me devo focar. Isso é o mais importante. Nós carregamos uma mensagem de salvação, de esperança, de cura, de vida eterna. Nós carregamos uma mensagem. Então este Paulo, ele olha e ele diz assim, olha, por acaso reparei que vocês têm ali um altar ao Deus desconhecido. Vocês não conhecem. Mas olha, ele começa a dizer assim, eu conheço. Conhece? E aí ele capta a atenção deles. E agora ele fala, esquece lá o altar, e ele fala de Jesus Cristo. Então quando eu digo foca-te naquilo que é importante, é que nós não podemos desperdiçar oportunidade alguma, que foi o primeiro versículo que nós lemos, de transmitir a mensagem. Se esta época as pessoas estão voltadas mais para a generosidade, ou para a paz, ou para a alegria, esquece um bocadinho o Covid, pois ora que assim seja, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para partilhar a mensagem que nós carregamos, que é a mensagem que Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, nele há esperança, nele há vida eterna. Jesus é a razão da nossa festa. Jesus é a razão do Natal. E claro que nós não celebramos só o Natal no dia 25, nem no dia 2, nós celebramos a cada dia. Cada dia que nós nos levantamos é obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição, obrigado pela tua presença na minha vida. Mas que sejamos sábios, que possamos aproveitar cada oportunidade e transmitirmos a mensagem. Então que neste tempo, que nós possamos não só falar da mensagem, mas nós possamos ser essa mensagem. Jesus, ele não só falou de amor, ele vivia esse amor. Então, nós podemos ter duas opções. Ou criticar, ou dizer, isto para vocês é um negócio. Isto é o Natal, prendinhas, o que é isso? Vocês não se lembram de ninguém. Ou podemos nós também ofertar. E nesta altura que as pessoas não acham tão anormal, não é? Dizer assim, olha, quero-te abençoar. Olha o menino Jesus. E podemos partilhar o Evangelho. Podemos na noite de Natal dizer assim, olha, lembrar que olha, a razão de nós estamos a comer e a beber é Jesus. Dependendo da oportunidade, pedindo sabedoria a Deus de cada um, mas nós lembrarmos aos presentes, Jesus é a razão do nosso Natal. Sem ofender ninguém, sem o que Paulo fez, com respeito pelas crenças de todas as pessoas, com respeito se a pessoa Natal é festa de família, Natal é isto, com respeito, porque é isso que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Ele, com toda aquela gente erudita, ele com sabedoria, respeita cada um, honra no sentido de fala-lhes com respeito, né? Sobre a sua idolatria, mas não os chama idólatras, chamam-lhe religiosos. E esta palavra religião é no sentido que pronto, creem em algo, não é? E os objetos que eles usam fala com respeito e consegue arranjar ali um ponto de ligação
pega naquele altar, foi o que ele se lembrou, e bem, o Espírito Santo o guiou, e ele disse, olha, eu conheço o Deus que vocês dizem que eu não conheço. E quem é que Paulo fala? Fala de Jesus. Fala de Jesus. E nós podemos falar do amor de Jesus. Ou nós podemos viver à parte. Ou nós podemos ser aqueles que somos conhecidos por ser contra. É como alguns partidos políticos. São conhecidos por quê? Pelas propostas. Não, são contra. São contra tudo. E às vezes a igreja parece que às vezes é um bocadinho conhecida assim. É contra. É contra o Natal porque é paganismo. É contra isto porque é não sei o quê. É contra aquilo porque é não sei o que mais. Contra a coisa. Em vez de sermos conhecidos pelo amor de Deus. Eu não estou a dizer para nós celebrarmos alguma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. O que eu estou a dizer é eu respeito o que é que os outros celebram. Agora eu sei o que é que eu celebro. Eu celebro Jesus. E eu carrego uma mensagem. E eu posso usar cada oportunidade para partilhar essa mensagem. Oh pastor, mas as pessoas nem estão nem aí, eles nem ouvem. Partilha a mensagem. Partilha a semente. Vamos nos focar em amar. Amar com palavras, amar com atitudes. Vamos praticar atos de bondade. Atos de bondade. Fazer alguma coisa lá no prédio com alguém que eles não estão à espera. Mas foi isso que Jesus nos ensinou. Vamos focar-nos em perdoar. Natal é um bom momento para fazer pazes. Pazes com amigos, pazes com familiares, pazes com colegas de trabalho. Partilhar isso. Às vezes com outras pessoas. Ele está zangado lá com a família, lá com o filho, porque não sei o quê, e não vai, não sei o quê. E nós podemos, olha... Uma das coisas que Jesus nos vem nos ensinar é nós nos reconciliar. Meta lá isso para trás das costas. E partilhamos a paz. E partilhamos o amor de Deus. E levamos a pessoa a perdoar. Focar-te em compartilhar. Não se trata apenas de receber, mas de dar. E não trata apenas de compartilhar. Compartilha do teu coração. Bem diz, Natal não é um tempo para abrir apenas presentes, mas é um tempo para abrir o nosso coração e partilhar a milha extra. E, irmãos, como igreja, aquilo que está no meu coração é, não queremos ser uma igreja à parte da sociedade, à parte da cultura. Não, nós podemos aproveitar tudo à nossa volta. E desculpa esta expressão que não é bonita, mas eu que veio agora, que é levar a água ao nosso moinho. Porque nós carregamos uma mensagem. A mensagem é mais importante do que tudo o resto. A mensagem é mais importante do que tudo o resto. A mensagem é mais importante do que tudo o resto. A mensagem é mais importante do que tudo o resto. Sim, é verdade, a gente não pensa em Jesus. Eles também não pensavam lá no Areópago. Sim, é verdade, há gente que faz do Natal num comércio. Sim, eles eram idólatras, mas ele não perdeu a oportunidade para transmitir a mensagem, para falar de Jesus. Por isso eu disse, foca-te naquilo que é importante. Isto é maldição, isto... Não. Eu não estou a adorar uma árvore. Quando eu pego e lembro e leio a Bíblia, principalmente eu ou pessoas como eu que temos agora meninos pequeninos, forma mais fácil de explicar o que aconteceu no primeiro Natal e porquê que o primeiro Natal aconteceu é pegarem todos aqueles elementos, não é? O burro, as ovelhas, isto, aquilo, os pastores, os anjos, e começar a explicar toda a história. Dificilmente nós conseguimos manter a Mafalda com atenção a nós, se for assim o pai ou a mãe a falar como eu estou a falar convosco. Mas se for no chão, e se tivermos lá os burros, e se tivermos lá a Maria, se tivermos lá o José, se tivermos lá... Torna-se mais fácil, sim ou não? É uma questão de sabedoria, irmão. Nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem. Porque senão pensa assim, algumas pessoas dizem assim, Deus ama-te, o amor de Deus, o amor de Jesus. E alguns familiares dizem-nos assim,
Epá, não, podem não dizer, mas não sei onde é que é esse amor, porque nunca te juntas connosco. No Natal não podes por isto, na festa de anos, né? Há malta que não festeja os anos, há malta que não dá presentes, há malta que não faz uma rabanada, há malta que não sei o quê. Olha, a minha mãe tem um tio que a família, infelizmente, faz isso. E o senhor, só porque alguém, no dia em que ele fez anos, 80 e não sei quantos, né? E a minha mãe foi festejar com ele, apesar da família não festejar os aniversários, né? A pessoa chora. Porque ninguém, por causa, em nome de uma religião, em nome de eu nem sei bem o que eu ia dizer, esquecemos de amar, esquecemos de partilhar, esquecemos de viver o que Jesus nos vem ensinar. Jesus não vem nos excluir da sociedade. Jesus vem nos limpar e nos enviar de volta para a sociedade. Então nós estamos nesta sociedade e temos um papel, ser sal e luz, e transportamos uma mensagem. Então o meu desafio é de ser ousado. Não sejas uma seca, mas ser ousado. E na noite de Natal, nestes dias que antecedem o Natal, após, pede sabedoria a Deus para pequenas ações, pequenas palavras, conforme a oportunidade, ou um bocadinho mais, tu não condenares ninguém, não apontares o dedo a ninguém, não criticares a opinião de ninguém, mas transmitir a mensagem que nós carregamos, a mensagem de Jesus, de amor, de esperança, de fé. E vamos olhar, em casa leiam de novo este exemplo do apóstolo Paulo. Ele foi sábio, ele agarrou as pessoas por algo que eles próprios fizeram. Que nós tenhamos essa sabedoria. Vamos ficar de pé. Porque, irmãos, como é que nós vamos falar de Jesus, difundir esta mensagem, atrair as pessoas a Jesus, se nós estivermos sempre isolados de tudo e de todos, contra tudo e contra todos, contra qualquer coisa que as pessoas fazem? Fica difícil, fica quase impossível. E depois estamos a nos contradizer. Por um lado podemos dizer com a boca que amamos, ou que Jesus ama, mas eles não veem esse amor em nós. Eles não veem essa segunda milha. Eles não veem esse sacrifício da nossa parte, esse amor da nossa parte. Então que Deus nos dê graça, Deus nos dê sabedoria. No meu coração, quem está sentado no trono é Jesus. É Jesus. Não estou a falar dos outros. Dos outros eu não sei. No meu coração, quem está sentado no trono é Jesus. No meu coração, quem governa é Jesus. No meu coração, na minha vida, eu celebro o nascimento de Jesus. E digo, Deus, obrigado, porque não há amor maior. Tu tens dado o teu próprio Filho por amor a nós. Para Ele morrer, Ele teve que nascer. Isso é um milagre. Porque Ele, sendo Deus, se fez homem para que entrar nesta terra de forma legal, no ventre de uma mulher, sem pecado, para vir ser o nosso exemplo, para nos ensinar a dizer assim, é possível viver nessa terra como homem e ainda assim obediente a Deus até à morte e morte de cruz. Então Ele vai ser o exemplo para tudo, para cada um de nós.